Vamos falar um pouquinho sobre crime de trânsito. Vocês viram aquele acidente horroroso, aquele jovem herdeiro pilotando um Porsche, o herdeiro pilotando o Porsche em alta velocidade, colidiu com um veículo popular, matou o seu motorista e, em vez de submeter-se ao teste do etilômetro, né, que é o bafômetro, para verificar o nível de alcoolemia dele, ele foi liberado. Ou seja, não foi feito esse exame, o que é uma prevaricação, no mínimo, de quem atendeu a essa ocorrência. Agora, o senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, é que eu troquei o nome, que eu tomei um susto aqui, do PT, trocou de partido? O senador Fabiano Contarato, do PT do Espírito Santo, apresentou um projeto de lei ao Senado para que todo motorista envolvido em acidente de trânsito seja obrigado a passar no teste do bafômetro. Segundo o jornal O Globo, a proposta ainda prevê que o homicídio no trânsito seja crime inafiançável. A mudança acontece dias após um condutor, o herdeiro, que dirigiu uma Porsche, matar um motorista de aplicativo em São Paulo. No caso, o condutor não fez o teste de bafômetro e pagou R$500 de fiança para responder em liberdade. R$500 mil. R$500 mil. Muito bem. Vamos lá, então. Ele pagou R$500 mil de fiança, foi liberado. Então, o projeto é para tornar inafiançável esse crime. Cristiano Vilela, se o projeto for se tornar inafiançável, o autor do homicídio culposo vai poder ser preso em flagrante. Só que 24 horas depois ele está na frente do juiz na audiência de custódia. E o juiz na audiência de custódia não poderá converter essa prisão em flagrante em prisão preventiva, porque não cabe prisão preventiva em crime culposo. Então ele vai ficar preso somente 24 horas. Tem que ter gente que entende de direito penal aconselhando esses senadores e esses deputados federais. Ou seja, tem que ser possível a prisão preventiva no caso de homicídio culposo de trânsito. O crime tem que se tornar inafiançável. Mas terá um outro problema. Com essa possibilidade, as pessoas dificilmente vão parar para socorrer. Vão fugir. Então é um tema que tem que ser discutido e não adianta exigir bafômetro se quem chegar no local, a polícia que chegar no local, liberar sem fazer o exame, como aconteceu. Exatamente. É um pouco daquilo que a Ana Bia falou, mais no início do programa, sobre um outro tema, que é o problema de nós termos o legislar diante do clamor popular, diante de temas que tenham uma grande repercussão, uma grande pressão. Muitas vezes, ou na maioria das vezes, ou quase sempre, que se faz esse tipo de legislação de afogadilho, se criam leis ruins. Leis ruins que, eventualmente, depois criam problemas para a sociedade, com a dificuldade de colocá-las em prática. Não é à toa que no Brasil nós temos as leis que pegam e as leis que não pegam. Então, é importante a gente pensar, claro que todos nós ficamos chocados com esse crime, com esse ocorrido, nenhum de nós gostaria e todos desejamos que tenha uma punição exemplar a esse caso, a essa situação. Agora, não dá para imaginar que, eventualmente, apenas uma medida como essa vai acabar gerando uma diminuição na prática de crimes como essa. É necessário muito mais, é necessário mais até do que uma alteração legislativa, a fiscalização, o gasto com políticas públicas de conscientização, o gasto com estrutura que venha a fiscalizar os motoristas, especialmente nesses períodos que são períodos onde há uma ocorrência maior de motoristas embriagados, enfim. Então, eu vejo que o caminho é por outro lado. Esse caminho que está sendo tentado agora por esse senador me parece algo que realmente acaba adquirindo muitos cliques na internet, mas que na prática de concreto não leva a lugar nenhum. Muito bem. Ana Beatriz Hirsch, alguma coisa, porém, precisa ser feita. Eu nunca vi um autor de homicídio culposo de trânsito ser preso. Nunca vi ir para cadeia responder a um crime. Eu lembro que uma vez um diplomata de um país do leste europeu, do Cazaquistão, dirigindo bêbado nos Estados Unidos, atropelou e matou uma pessoa. Ele foi condenado a 9 anos de prisão dentro dos Estados Unidos. Aqui parece que a vida não tem valor
E o grau de imprudência pouco importa também. Se não mexer na pena do homicídio culposo, se não permitir prisão preventiva para homicídio culposo, não vai adiantar essa medida. É uma medida meramente perfunctória. Enquanto a Ana Beatriz fala, vamos acompanhando as imagens aqui. O Porsche vem no motor de aplicativo, olha, ele nem para, nem freia, parece que não está nem olhando. Bia, com a palavra. Capês, com relação a esse assunto, eu acho que tem muitas coisas que nós precisamos considerar. O primeiro é que a gente precisa distinguir aquilo que a gente gostaria que acontecesse e aquilo que hoje os nossos princípios constitucionais e a nossa lei prevê e permite. É óbvio que as imagens desse caso são escandalosas. Tudo leva a crer, e eu gosto de colocar isso porque ainda não houve um julgamento, não houve a finalização desse inquérito policial, que esse moço que dirigia a Porsche estava bêbado ou havia bebido e estava numa velocidade muito acima do legalmente permitido para aquela via. O que certamente colaborou para o resultado morte daquele motorista que estava trabalhando naquela ocasião. Em um caso como esse, e eu quero ressaltar aqui que este caso não é isolado. Vira e mexe, nós ouvimos, inclusive de pessoas conhecidas, que estavam atravessando uma rua, que estavam andando de bicicleta e que foram, assim, covardemente impactadas por um carro ou desgovernado ou com motorista bêbado. Isso precisa ser objeto de um exame apurado das nossas autoridades para que a gente encontre um caminho de punição que realmente tenha um efeito para a sociedade de evitar que elas bebam e dirijam. E eu falo beber e dirigir porque, assim, quando a pessoa está dirigindo, óbvio que pode acontecer um acidente, óbvio que pode ter sido sem querer, mas, ao meu ver, se você bebeu, você assumiu um risco de causar um acidente. E isso tem que ser levado em consideração na hora de você ser punido. Então, passando deste ponto, eu acho que ter um projeto para mudar essa legislação é muito interessante, é muito necessário. Mas, mais uma vez, nós estamos tratando de um imediatismo, de um clamor popular, sem nem saber se o que ele está propondo vai poder ser executado, como você muito bem comentou. Então, do que vai adiantar esse projeto de lei? Não é melhor dar um passinho para trás, estudar, dialogar e aí criar um projeto que efetivamente vai pegar, como muito bem disse o Cris? Ricardo Rosso. Capês, não é o primeiro nem o segundo caso como esse, que choca a nossa sociedade de acidente de trânsito, nitidamente pelas imagens que nós vimos, pelos relatos das pessoas que estavam na festa com esse adolescente, herdeiro, como você mesmo disse aqui, que disseram que beberam bebida alcoólica com ele, e nitidamente pelas imagens que nós temos, a Porsche está muito acima do limite permitido quando ela impacta o carro do cidadão que estava à frente, levando à morte daquele cidadão trabalhador ali. Então, é um ponto. Eu acho que, no caso do projeto de lei do senador, que obriga que em caso de morte no acidente, envolvimento em acidente de trânsito, seja obrigatório o bafômetro, eu sou favorável. Eu acho que até para que você possa produzir lá na frente provas. Porque agora, como a Bia aqui falou, tudo leva a crer que estava. Tudo leva a crer, tem uma brecha imensa para o advogado do outro lado, muito bem pago, numa banca bacana, fazendo o trabalho dele, consiga o caminho certo. O rapaz já saiu pela porta da frente ali pagando R$500 mil. Isso dá uma impressão para a sociedade, e é uma impressão muitas vezes real, de que quem tem dinheiro, quem tem Porsche, quem tem 500 mil para pagar, vai se safar de quase qualquer coisa. Então, agora aquilo que você falou é muito importante, Capês. Muitas vezes os nossos congressistas legislam ali no calor popular e muitas vezes não tem nenhum conhecimento de causa. Há necessidade de se mudar um conjunto de outras normas, de outras leis, para que a gente de fato possa ter sucesso nas ações que nós queremos aí. Mas eu acho que nós precisamos que o Congresso Nacional sim se mobilize e olhe para isso, porque é muita coisa que acontece de acidente de trânsito, muitas pessoas perdendo a vida e muita gente saindo pela porta da frente. Muito bem. Eu chamo o Guilherme Mendes agora, senador Contarato. O fato do crime se tornar inafiançável não significa que ele vai responder preso ao crime. Por favor. Capês, o trânsito no Brasil é um dos que mais mata no mundo e parece que a gente está acostumado com isso, né? Inclusive, quando passam os feriados, na TV entra e fala, esse final de semana morreram 400 e pouco, média agora caiu 20%, caiu 10%, e o pessoal acha normal, por exemplo, num feriado,
300, 400, 500 pessoas morrerem em estradas federais e estaduais. Isso sem falar no âmbito interno das cidades, que sequer há uma contagem feita de forma global para que a gente tenha acesso a esse número. O Ricardo falou uma coisa muito importante. Não se basta atuar tão somente na criminalização ou no aumento de pena para determinado tipo de incidente envolvendo o trânsito. A gente está falando aqui desse caso que virou um emblema. Apoio integralmente o projeto do senador, acho que a linha é essa. Só que a gente tem que pensar um pouquinho mais amplo e rever, por exemplo, as autorizações, como é feito o processo para se habilitar um condutor, ao fato desse condutor, assim que pega a carta, poder pegar estradas, poder transitar por vias sem nenhum tipo de impedimento, quando em outros países não é assim que acontece. O condutor recém-habilitado tem um raio onde ele pode transitar, passado algum tempo, depois que ele tem uma certa experiência, ele pode começar a pegar estradas, depois de mais experiência ainda, ele vai para autopistas. Hoje não, você pega uma pessoa que acabou de retirar a sua carta, ela pode entrar num carro, colocar 4, 5 pessoas dentro e pegar uma estrada para andar 120, 130, 140 km por hora. Isso é um completo absurdo. Então, nós temos que, de fato, rever a parte criminal das condutas de trânsito, mas também temos que repensar o nosso sistema de habilitação e de fiscalização dos motoristas habilitados.